Robbie Williams com Phil, na Rádio Comercial. Continuação de tempo frio em todo o país, máximas de 11 graus para o Porto, 8 para Coimbra, 9 para Lisboa e 14 para Faro. Mais frio ainda no interior do país. A cidade da Guarda hoje vai ter uma temperatura máxima de 1 grau. Em Bragança estarão 7 e em Vila Real 8. É uma previsão Daikin ar-condicionado, aquece a sua vida. E agora numa oferta das clínicas Vital Dente. Um dos momentos maiores na vida de uma criança nos anos 70 e 80 era quando os pais lhe davam um relógio de pulso. Eu estive a investigar junto de familiares e amigos se isto se mantém hoje, mas não. Os tempos mudaram. Hoje, um dos momentos maiores da vida de uma criança é quando os pais lhe dão um telemóvel. Não só um telemóvel tem relógio, como tem ainda todas as outras coisas que um telemóvel tem, batendo aos pontos e tornando, assim, redundante qualquer relógio de pulso. Nós éramos menos ambiciosos, até porque na altura o conceito de telemóvel parecia tão impossível de existir na vida real como os intercomunicadores do Star Trek. Sim, era ficção científica pura. Sem dúvida que o relógio de pulso era uma daquelas coisas que concentravam em si o sentido da vida. Nós vivíamos para que, a dada altura, nos oferecessem um relógio. E isto era na altura em que estavam a chegar ao mercado com grande espetacularidade os relógios digitais. E todos queríamos ter um. Não interessavam os pormenores mais específicos, bastava que não tivesse ponteiros e que tivesse os números escritos em caracteres quadrados e com aqueles dois pontinhos a pescar entre eles, indicando a passagem dos segundos. E hão de se lembrar, vocês, que os pais, sempre desmancha-prazeres, não alinhavam facilmente na aquisição de uma maquineta destas. E o argumento era espetacular. Era, não vais ter um relógio digital enquanto não souberes dizer bem as horas num relógio de ponteiros. Claramente, isso é tal e qual, isso aconteceu. Porque havia a ideia que nos iríamos estupidificar consideravelmente se passássemos logo para o digital sem atravessar o secante inferno dos ponteiros. Mas não, tínhamos que conhecer o flick e o flac. Claro, o flick e o flac. Pois é. Havia maneiras de minorar este drama. Havia relógios de ponteiros merecedores da nossa ambição. Todos aqueles que, em vez de ponteiros normais, tinham personagens famosas da BD e da animação, cujos braços eram os ponteiros do relógio. Tipo o Mickey, com os braços todos tortos. Sim. E isso era esplêndido. Mas em muitos casos havia sempre um familiar, geralmente um avô, que tentava impingir-nos a sua cebola clássica, que não tinha bonecos, apenas números e ponteiros tão deprimentes que a vontade era que o tempo parasse ali mesmo, para não termos de usar aquilo. Mas, eventualmente, lá chegava a altura em que os pais cediam e ofereciam finalmente aos seus filhos um relógio digital, um objeto imortalizado, aliás, por Paulo de Carvalho na sua canção Executivo. Gosto muito de te ver no pulso, um pipipi da quartzo. Ora bem, ter um pipipi. Ter um pipipi. Vamos pôr outra vez. Isto é um pedaço de história da música pop portuguesa. Gosto muito de te ver no pulso, um pipipi da quartzo. Mas porque ter um pipipi de quartzo era o fenómeno e parecia algo de irreversível. Houve ali uma altura em que as pessoas consideraram a hipótese de não mais olharem para um relógio de ponteiros, coisa tão obsoleta como fazer fogo esfregando paus, quando há isqueiros. O meu primeiro relógio digital foi-me oferecido nos idos de 82 e 83 e tinha tudo o que se podia esperar de um relógio digital. Tinha luzinha. Tinha luzinha. Não tinha tudo, atenção, porque ter tudo era ter um Casio daqueles com uma quantidade absolutamente insana de botões. Com uma calculadora no próprio relógio. Que tinha também dava para memorizar números de telefone. A Sofia Moraes tinha prometido na página do Facebook que ia trazer o seu relógio e trouxe. É um relógio daqueles que tem 500 mil botões. Isso é uma máquina de calcular. Isso não dá jeito nenhum. Isso é ótimo agora para as compras de Natal, não é? Vais fazendo contas, estou a gastar a vida inteira. Mas olha, o meu tinha o essencial. Tinha os números no visor, tinha alarme, tinha a tal pequena lâmpada que iluminava os números à meia da noite. Mas só metade do relógio. Só metade do relógio, só vi os minutos. Quantas vezes eu não acordei de propósito para ver aquilo acender-se no escuro, debaixo das cobertas, para não haver mesmo a possibilidade de entrar luz nenhuma. E aquilo tinha um ar de coisa saída de um filme de ficção científica, mas infelizmente vinha artilhado com a melodia menos fixe que se podia ter no relógio. Enquanto os relógios dos meus colegas tocavam coisas do caraças, o meu tocava ao Viva a Espanha. Eu nunca tive nada. Nunca tive nada contra a Espanha. Pelo contrário, a mulher com quem partilho a minha vida e que amo incondicionalmente é espanhola. O sangue espanhol corre nas veias do meu filho. Mas
não era o facto da música ser um cartão de apresentação do país vizinho, era o facto de ser uma música da predileção de avós. E, para além disso, usada frequentemente em números de palhaços, que acostumavam tocar num serrote, se vocês se lembram. Sim. Bom, mas era o meu PPP. Era o meu PPP, foi o que tu Era o meu disseste. PPP de quartzo e tinha pormenores sublimes que, na altura, eram de cortar a respiração, como o facto de aparecer o desenho de um sininho a badalar para um lado e para o outro quando o alarme tocava. Só tinha de me assegurar que o alarme não tocava quando eu estivesse junto dos meus colegas de escola, porque era o Viva a Espanha, não é? Um deles tinha o relógio digital do Pac-Man, eu tinha o Viva a Espanha. E tive-o heroicamente durante anos, até finalmente a moda decretar que só os totós usavam relógios digitais e que os relógios de ponteiros tinham passado outra vez a ser sexy. Eu não sei o que se passou, porque num momento aquilo era o objeto do futuro, no outro era algo que simbolizava todo o homem que não conseguiria estar na presença do corpo nu de uma mulher até aos 40 anos. Era o relógio digital e a presença de 3 canetas presas cuidadosamente no bolso da camisa. Amigo ouvinte, se tem alguma destas coisas, ou se mais tragicamente tem as duas, tire isso. Tire isso enquanto não está ninguém a ver. Eu tirei, tive relações sexuais e é mesmo tão bom como nos filmes. Deixa-me aqui acrescentar que na página do Facebook havia alguns depoimentos interessantes. Um deles de Carlos Lapão, que diz: eu tive tantos relógios, desde uns que mediam a pulsação a uns que tinham controle remoto para as televisões. Era uma pedra nos cafés desligar as televisões sem ninguém se aperceber. Um relógio. E atenção que há relógios que estragam televisões. A sério, há relógios que estragam televisões. É verdade, e há aqui o David Martins que diz: um primo meu, esta história é muito boa, um primo meu teve um relógio digital com comando à distância numa aula de inglês do 8º ao 9º ano, em que estávamos a ver o Apocalipse Now. Para já, o conceito de mostrar o Apocalipse Now a miúdos de 13 anos é absolutamente esmagador. Mas ele diz: numa aula de inglês em que estávamos a ver o Apocalipse Now, sem legendas, of course, ele disfarçava, aliás, ele disfarçadamente pausava o filme e fez rewind e play repetidas vezes na cena em que o tipo leva com uma lança no peito, o que deu um efeito cómico a uma cena trágica. Trágica também era a figura do professor intrigado com o problema do leitor de VHS. Conclusão, tive de assistir ao filme anos depois para o conseguir ver inteiro. E para terminar, há ainda esta memória de José Carias Silva, que diz que andava no 8º ano e um colega tinha um relógio com o jogo do Pac-Man. Durante as aulas de Química faziam campeonatos Pac-Man a ver quem era o melhor, com o relógio sempre a fazer aquele bip eletrónico, e a professora um dia já farta deu um grito tão grande para pararmos de jogar que rebentou com uma veia da testa junto ao olho. Que horror. E teve 2 semanas de baixa. Ficou com a vista turva, dizia ela. Meu Deus. É a prova de que não se devem usar esses relógios. Pá. Esses relógios são um sem perigo. dúvida. São mesmo um perigo. Meu Deus. Gosto muito de te ver no pulso, um pipipi da quartzo. Amanhã há mais caderneta de cromos. Amanhã vamos falar sobre calculadoras, máquinas de calcular, hein? E sobre a revista Gina. Reparem como eu disse isto assim, pelo meio das calculadoras. O quê? Vamos falar de máquinas de calcular? Amanhã de manhã com Nuno Marco. Agora estamos a 9 minutos das 10 da manhã. A caderneta de cromos é uma oferta das clínicas Vital Dente.